Peçonhentos em Papel apresenta No Caminho da Escola, uma produção de Ana Cecília Anselmo Rodrigues, Ana Thaís Bezerra Costa, Elisa Laiane Vaz dos Santos e Mariane dos Santos Silva. Caminho da escola. Em um belo dia, no caminho da escola, uma menina encontrou uma cobra em cima de uma árvore. A menina quase que pisa em cima, mas percebeu a tempo. A cobra tinha uma cor meio cinzenta e era grande. A menina, quando chegou em casa, foi logo contar para os seus pais que viu uma cobra no caminho quando ia para a escola. Os pais da menina falaram: "Ela fez o que com você?" Ela respondeu: "Nada, mamãe. Eu percebi a tempo." Eles responderam: "Ufa, ainda bem, mas eu fiquei com muito medo. Ela tinha uma cara tão assustadora, mamãe. Agora, quando eu for para a escola, vou olhar para todos os lados